Meu nome é Thais Araújo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a dificuldade entre pais e filhos. Muitas vezes nós não sabemos identificar o porquê temos essa dificuldade na relação com nossos pais. Só que acontece que às vezes nós perguntamos: por que o meu pai não me dá amor, não me dá carinho, não me dá atenção, não me ouve, não tem tempo para mim? Isso não só hoje, mas quando éramos crianças também. Mas só que tem uma questão: não podemos dar ao outro o que nós não temos. Isso é o que acontece muitas vezes com alguns pais. Muitos pais, eles não dão aos filhos ou não deram aos filhos o que eles não tinham, porque eles não receberam dos seus pais. Eles não receberam afeto, eles não receberam amor, carinho, atenção, cumplicidade. Muitas vezes foi ao contrário. Eles tiveram simplesmente rejeição, brigas, enfim, uma relação turbulenta. Não teve uma estrutura familiar. Isso acaba que ele transfere para os seus filhos. Só que muitas vezes de uma forma negativa, né? E acaba prejudicando essa relação entre pai e filho. Ou acontece que esse pai sofreu muita rejeição, muito abuso, muito essa questão, apanhou muito na sua família, né? Na sua infância, né? Não foi bem aceito na sua família, foi muito julgado, muito cobrado, e traz para sua família de um jeito oposto, só que no sentido de que eu não vou repetir o mesmo erro que os meus pais fizeram comigo, vou fazer o contrário. Só que o que eles fazem? Eles simplesmente cedem demais, não sabem dizer não para os seus filhos, não têm autoridade com os seus filhos, dão tudo para os seus filhos. E isso acaba prejudicando a relação, porque eles não dão princípios e valores. Eles não dão esta base para os filhos. Isso é ruim, né? E essa má estrutura familiar dos nossos pais, que acaba trazendo para os seus filhos, isso vai impactar nas nossas vidas. Na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, financeira, profissional e na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Porque Deus é Pai. E naturalmente, quando nós relacionamos Deus, nós automaticamente nos relacionamos com o nosso Pai. Porque se nós não temos uma relação ou não tivemos uma relação boa com o nosso Pai da Terra, nós também não vamos ter uma relação boa com Deus. Então isso acaba interferindo. Então temos que ter essa divisão entre a relação do nosso Pai e a relação com Deus. Porque Deus é amor, Deus deu Jesus Cristo, o seu Filho, né, por nós, para morrer por nós, para nos salvar, por amor a nós. Então, Ele nos amou primeiro. Então, muitas vezes, o que acontece? Tem pessoas que elas não acreditam em Deus porque elas não acreditam e não confiam no seu Pai. E elas não se sentem amadas, não se sentem merecedoras e acaba interferindo essa amizade, essa entrega, essa conexão com Deus, né? O nosso Deus amoroso, esse Deus grandioso, né? Esse Deus misericordioso que nos acolhe. Então temos que ter a sabedoria, a humildade, o cuidado de ter essa separação. E muitas vezes o que acontece é chegado o momento que nós temos que curar essas feridas na gente, né? De curar essa relação paterna, essa relação familiar, essa relação com Deus. Porque o que acontece, além disso interferir na nossa vida, lógico, isso interfere muito na nossa vida, como eu já falei,
é preciso muito coragem para chegar diante do pai ou do filho. Lógico que tem muitas relações que não é possível isso que eu vou falar, mas o que acontece muitas vezes não é possível, às vezes, estabelecer uma relação de amizade, uma relação de cumplicidade, de intimidade, porque não foi criado isso. Mas é possível sim estabelecer um respeito nessa relação, até para preservar a relação. Então requer uma coragem de você perdoar o outro, requer a coragem de você dizer sim, olhar para a pessoa e falar sim, eu tenho dificuldade com meu pai, e por ter essa dificuldade, ou então chegar diante do seu pai ou da sua mãe também pode ser, nós temos essa dificuldade, não é possível, nós mantemos essa intimidade, mas sim, é possível manter uma relação de respeito, para que preserve essa relação entre pais e filhos, né? Porque uma relação familiar, ela é cercada de muita culpa, de muitos conflitos. E nós precisamos identificar onde é que está os conflitos. Qual é o ponto o que gera o conflito nessa família? E se perguntar, por que essa pessoa me irrita tanto? Por que é tão difícil lidar com essa pessoa? E procurar os pontos para ter os ajustes no momento certo. Porque muitas vezes, pessoal, nós deixamos isso passar, né? Não ligamos, esquecemos que a vida é passageira. E muitas vezes ela passa muito rápido para muitos. E quando nós resolvemos fazer isso, já é tarde, né? Aí quando nós vamos ver, a pessoa já foi embora. E aí começamos a fazer o quê? A fazer perguntas inférteis. Ah, porque se eu tivesse feito, porque se eu tivesse falado, se eu tivesse. Mas a pessoa já não tá mais aqui. Não adianta mais. Ela já foi. Então, vamos aproveitar hoje, esquecer um pouco as divergências, o passado, que é tão dolorido, que é tão machucado, e pedir perdão a quem tiver que pedir perdão, principalmente ao pai, né? Que hoje é dia dos pais, a liberar esse perdão, a se libertar desta mágoa, deste rancor, aos pais, a perdoar seus filhos, os filhos perdoar os pais, porque muitas vezes eles fizeram o que eles fizeram, não foi, às vezes não foi por maldade, foi porque eles entregaram o que eles tinham que entregar naquele momento, porque também foi o que eles receberam naquele momento. Então, para isso requer muita coragem, mas precisamos fazer isso enquanto a pessoa ainda está aqui. Porque depois que ela não estiver aqui, não tem mais jeito. Não tem como voltar atrás. Aí só vai restar a culpa, a lamentação. Então podemos fazer isso hoje, agora. Quem você precisa ligar para pedir perdão? Pro seu pai. Ah, Thaís, mas eu não fui criada pelo meu pai. Ele me abandonou. Mas perdoa ele no teu coração. Porque você precisa liberar esse perdão dentro de você. Não importa o que ele te fez, não importa o comportamento dele, não cabe a você julgar. Quem julga é Deus. Cabe a você, sim, liberar isso dentro de você para que você seja feliz. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje aqui para vocês. Mais na frente eu vou estar postando outros vídeos que eu posso estar aprofundando mais sobre esses temas que eu estou falando aqui, tá?
Se faz sentido isso que eu falei para você ou para alguém, compartilha, deixa teu joinha, se inscreve no canal. E em breve estarei aqui postando outros vídeos. Até a próxima!